Percebe-se que tinha conhecido Jesus Cristo de perto. Conhecia a paciência de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm a imagem de um Deus ogro, mas ele conhecia a paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Na ilha de Pátimos foi onde este João, o apóstolo João, recebeu esta revelação e a escreveu sem a ajuda de Silvano. Não sabemos se Silvano o ajudou nos próximos livros em Éfeso, mas, aqui em Pátimos, estava sozinho. No capítulo 22, também aparece o autor deste livro, que é o apóstolo João. 22, 8. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. É o estilo típico de João. O que vimos e ouvimos, mesmo que fale com a ajuda de Silvano no Evangelho e sem a ajuda dele no Apocalipse, é seu estilo e suas palavras. Eu, João, sou o que ouviu e viu estas coisas. Ou seja, quem escreveu este livro foi o apóstolo João. No capítulo 1, quando estava começando a revelação, ele já recebeu esta ordem do Senhor. O Senhor disse: escreve em um livro o que vês. O Senhor quis desta forma que fosse João, e o mandou escrever. O Senhor não se importava se João falava aramaico e não grego, e tinha que mandar isso às igrejas que falassem grego, e fez muito bem. Dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De modo que João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, recebeu uma revelação de Deus dada a Jesus Cristo, que a enviou por um anjo ao apóstolo João, e ordenou ao apóstolo enviá-las às 7 igrejas específicas da Ásia Menor, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como disse no começo, o mais lógico seria que os primeiros testemunhos do texto, as referências mais antigas ao Apocalipse e os documentos manuscritos, pergaminhos mais antigos, fossem oriundos daquelas regiões. E justamente foi assim. Depois que morreu Domiciano, o imperador, que condenou João à ilha de Pátimos, então por um ano subiu seu sucessor chamado Nerva, que imediatamente libertou João da ilha de Pátimos, e ele voltou para Éfeso, e lá continuou fazendo a obra do Senhor, tendo como centro da obra a cidade de Éfeso. E justamente é da igreja de Éfeso, de onde surge o testemunho mais antigo a respeito da autoria do Apocalipse pelo apóstolo João. Testemunho de Justino Mártir. Na igreja da cidade de Éfeso, houve um homem de Deus muito famoso na antiguidade, muito respeitado, que se chamou Justino Mártir. Era chamado assim porque ele foi martirizado. E ele era um filósofo, e foi martirizado por outro filósofo, amigo de um imperador filósofo. Que paradoxo! Este homem, que era um filósofo, tinha nascido em Samaria, na cidade de Siquém, que hoje se chama Nablus, ou Nablusa, ou Neápolis, que são as diferentes pronúncias da mesma palavra. Neápolis, Nablusa, Nablus. É o que era a antiga Siquém de Samaria. Ali nasceu Justino, e ele começou a ler filosofia. Ele passou por todas as escolas filosóficas. Deus quis que fosse assim, e ele foi correndo para o ocidente e se estabeleceu por fim em Éfeso, e ali conheceu ao Senhor e se tornou cristão. Os filósofos naquela época usavam seu manto de filósofo, e ele começou a pregar o evangelho como se fosse um filósofo, porque as pessoas iam onde ele estava para ouvir filosofia, e ele aproveitava isso para evangelizá-las. Logo foi para Roma, e em uma casa perto de uns banheiros públicos, ele estabeleceu seu lugar de pregação, e os que quisessem poderiam ouvi-lo lá. Até que o filósofo Júnior Rústico, amigo do imperador Marco Aurélio, mandou chamar para obrigá-lo e a seus companheiros, que eram 7 irmãos, entre eles uma irmã chamada Caridade, e os obrigaram à idolatria depois de lhes fazer umas perguntas. Eles se confessaram claramente cristãos. Tinham que fazer sacrifícios aos deuses. E como eles não fizeram, esse filósofo os mandou ao açoite e à decapitação.
e eles foram fiéis com grande alegria. Deram suas vidas pelo Senhor. Por isso o chamam de Justino Mártir. Ele viveu na primeira parte do século II e escreveu por volta do ano 135 a mais tardar, quando havia a perseguição contra os cristãos. Justino é chamado o príncipe dos apologetas, porque nessa época de perseguição dos imperadores romanos e do Império Romano aos cristãos. Então, alguns irmãos escreveram apologias ou defesas do cristianismo e as enviaram ao imperador Marco Aurélio, ou a Antonino Pio, ou aos outros imperadores. Essas apologias foram juntadas neste volume que tenho aqui, onde está a coleção dessas defesas dos cristãos primitivos. E Justino escreveu umas apologias e escreveu também um diálogo com um judeu famoso chamado Trifon, com o qual ele teve um diálogo, que depois Justino redigiu. Entre os judeus, parece ser chamado o Rabino Tarfon. Trifon se diz no grego. Justino, que vivia na cidade de Éfeso, escreveu esse diálogo com Trifon na cidade de Éfeso, na primeira parte do século II, a mais tardar para o ano 135. Vou ler aqui uma pequena parte do que ele escreveu, onde aparece o testemunho mais antigo, além do próprio Apocalipse, onde se diz que este livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. Vou ler aqui no diálogo com Trifon, depois que ele citou aqui umas palavras do profeta Isaías. Ele leu aquela passagem de Isaías, onde fala como vai ser o reino vindouro. Aquela parte onde diz que o cordeiro comerá palha com o leão, etc. Então, depois de citar essas palavras de Isaías a Trifon, diz Justino: o que nestas palavras, pois, disse eu, porque segundo os dias das árvores, serão os dias de meu povo, e meus escolhidos desfrutarão das obras de suas mãos. Entendemos que significam misteriosamente os 1000 anos, porque como foi dito a Adão, que no dia em que comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. Sabemos que não cumpriu os 1000 anos. Entendemos que faz também, a nosso propósito, aquilo de que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Além disso, houve entre nós um varão por nome João, um dos apóstolos de Cristo, o qual, em revelação que foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disto viria a ressurreição universal, e para dizê-lo brevemente, a eterna ressurreição e julgamento de todos unanimemente. O mesmo veio a dizer também nosso Senhor: não se casarão, nem serão dados em matrimônio, mas serão semelhantes aos anjos, filhos que são do Deus da ressurreição. Porque entre nós se dão até o presente carismas proféticos, de onde vós mesmos devem entender que os que antigamente existiam em seu povo passaram a nós. Lemos aqui um trecho textual de Justino Mártir, onde, falando do milênio, nesse contexto ele faz uma referência antiquíssima, apenas no início do século II, quando ele vivia em Éfeso. Houve entre nós um varão chamado João, dos apóstolos de Cristo, que recebeu uma revelação, e faz uma referência ao Apocalipse. Vemos aqui, pois, a referência mais antiga ao Apocalipse conhecida até agora, feita por um líder da igreja primitiva no século II.